do relatório. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos aqui presentes, os advogados. Desculpa pela minha voz. Trata-se de recurso voluntário interposto pela douta Procuradoria em face da decisão da terceira comissão disciplinar que absolveu por maioria dos votos a EPD Operário Esporte Clube nos termos do artigo 243-D, parágrafo único do Código. O relator de piso condenou a recorrida a 360 dias de suspensão, assim como R$50 mil de multa, com fulcro no artigo 243-D, parágrafo único, uma vez que a EPD tem como responsabilidade orientar suas torcidas a não cometer atos de vandalismo ou violência, tendo em vista por responder objetivamente pelos atos da sua torcida. Ocorre que, por maioria dos votos, seguiu o voto divergente, a EPD foi absolvida de tal acusação. A recorrente pugna pela reforma da decisão, requerendo a condenação da EPD Operário, nos termos do artigo 243-D, não entendendo os nobres e auditores por tal condenação, requer a desclassificação para o 203 do Código. Por fim, clama também pela sustentação oral do presente recurso. A parte recorrida, em suas contrarrazões, requer que seja reconhecida a ausência de dialeticidade recursal, por não fazer sentido recorrer contra a absolvição do senhor, uma vez que o senhor Ivan, o massagista, que também foi denunciado neste processo, foi absolvido pela mesma penalidade, já que supostamente teria sido por meio do senhor Ivan que a EPD teria cometido o delito, assim como a manutenção da decisão de piso. O doutor não solicitou o pedido de sustentação oral, então eu vou deixar a critério do doutor Bruno, até porque eu acredito que seja importante a sustentação oral dele, mas caso o doutor Bruno não entenda dessa forma, eu não vou deferir esse pedido. Ora, o voto. A não ser que a senhora queira ouvir primeiro, aí é outra história. Não, eu vou votar primeiro. Então pode votar com a palavra. Então, a denúncia da Procuradoria tem como base a súmula do jogo, onde narra que no estacionamento ao redor do estádio, após o jogo, o carro do senhor Edmar, o quarto árbitro, foi cercado tanto pelo massagista do clube, quanto por alguns torcedores da EPD Operário Esporte Clube, que ficaram hostilizando, ofendendo e ameaçando o quarto árbitro. Neste momento, o denunciado, à época, o massagista, ele chutou a porta do carro, quebrando e amassando a maçaneta, o que ocasionou a prisão em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência, que foi anexado nos autos. Vale o destaque inicial quanto aos bens jurídicos protegidos pelas normas que fazem parte da fundamentação da denúncia apresentada. O artigo 243-D, incitar publicamente o ódio ou a violência. Multa de 100 a 100 mil reais e suspensão pelo prazo de 30 a 120 dias. Analisando a ata da sessão, assim como o vídeo da sessão, verifiquei a presença do vice-presidente, assim como do massagista, que o senhor Erivan Cordeiro de Matos, também denunciado pela Procuradoria nos artigos do 243-F, 243-C, 243-D do Código, sendo absolvido apenas da última denúncia, mesmo confessando que foi registrado na súmula, exceto a ameaça, ele ameaçou o árbitro de morte, o qual ele foi condenado por isso. Foi ouvida também uma informante da defesa, onde esta afirmou ser torcedora do clube, inclusive ela faz parte da torcida organizada feminina do Operário, e ela afirmou que foi a convite da esposa do presidente, que é sua amiga pessoal. A testemunha afirmou que verificou o ato cometido pelo até então massagista, até porque a EPD, logo após o ato, além de lançar a nota, um ofício de repúdio ao ato do massagista, eles demitiram o massagista. Assim como declarou ter visto a torcida da EPD questionando a arbitragem do jogo, já fora do estádio.
Foi alegado também a presunção da veracidade da súmula na defesa, que, conforme enunciado aqui da Casa 04/2020, o mero depoimento pessoal não ilide a presunção da veracidade da súmula, até porque eles podem alegar e falar qualquer coisa, denunciado principalmente. O representante da recorrida em primeira instância optou por não se manifestar, ou seja, o vice-presidente, mesmo tendo a oportunidade, também não apresentou nenhum tipo de depoimento. E o relatório deixou bem claro que os árbitros se sentiram ameaçados, até porque foi a equipe toda, só que o ocorrido em relação à violência, à depredação do carro, foi apenas do quarto árbitro, que também está disponível na súmula. Os atos praticados pelo massagista do clube, assim como o de alguns torcedores descritos na súmula, eu entendo não restar demonstrado como incitação ao ódio ou violência por parte da EPD. Sendo assim, não acredito ser possível a aplicação 243D do Código. Entretanto, restou claro a responsabilidade da entidade de práticas esportivas em razão da não prevenção quanto aos fatos. Desta forma, analisando os autos, verifico que esta não foi capaz de prevenir o ato de seu funcionário, muito menos da sua torcida, violando, ao meu ver, o artigo 213, inciso 1 do Código. É de entendimento do STJD que os clubes, como empreendedores de um espetáculo público, como é o Campeonato Amazonense, por ser nosso principal campeonato aqui, devem prevenir e reprimir desordens como a que vimos, além dele ter sido mandante. Parece justo, ao meu ver, que o clube assuma os riscos de sua atividade econômica, mais precisamente em razão do risco causado por não conseguir conter os atos da sua torcida, mas principalmente o do seu funcionário, que à época representava o clube. Eu levantei um questionamento, estava até conversando com o doutor Alex, eu não entendi por que a Procuradoria não recorreu em relação à condenação que eu acredito ter sido muito baixa do massagista. Ele foi aplicado apenas multa de R$1.000 em cada ato dele, sendo que foi criminoso o ato que ele cometeu naquele dia. A EPD realmente não, eu acredito que ela não incitou o ódio nem a violência da torcida em relação a tudo que aconteceu. Isso fica bem claro, não só pelo testemunho, mas eu acredito que ela pecou em relação à segurança dos árbitros naquele dia. Se tivesse realmente tomado todo o cuidado necessário, nada disso teria acontecido. O árbitro, a porta do carro dele foi amassada e ele teve que sair pelo outro lado, teve que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. O próprio massagista foi preso em flagrante no dia. Então, eu entendo que, apesar da EPD não ter incitado, ou seja, não caberia o 243D, eles poderiam ter evitado sim. Até porque, eu vou citar aqui o Dr. Paulo Schmidt, que é um grande advogado em direito desportivo, ele fala que a adaptação para a esfera desportiva, a teoria do risco faz nascer a possibilidade de aplicação de penalidade à pessoa jurídica, em razão dos atos comissivos e omissivos praticados pelas suas pessoas físicas vinculadas ou torcedores. O artigo 213 do Código lhe visa evitar que os árbitros não se sintam coagidos física e moralmente pela inegável pressão, não só dos clubes e jogadores, mas também da torcida. Sendo assim, ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso voluntário interposto pela EPD, condenando a EPD no artigo 213 do Código e com a aplicação da multa de R$50.000, por entender que não seria aplicável a questão do valor máximo de R$100.000, até porque eu entendo que a EPD ela não tem antecedentes. Só um minuto. Quanto à penalidade em relação sim, é só a questão da multa, sim. Pena multa de R$50.000. Esse é o meu voto, presidente.
É como voto. Doutor Alex, só uma questão aqui, esclarecimento aqui, presidente. Acho que só quem recorreu foi o operário, né? Não, foi a Procuradoria. Ah, tá. Então o operário ele entrou com as contrarrazões. É porque eu estou vendo que RV, operário... Não, mas é o recorrente à Procuradoria. É a Procuradoria. Muito bem, senhores. Ouvido o Presidente, voto... só um instante, presidente. O 200, relatora 213 é com base no inciso 1, é isso? Sim, inciso 1. Ah, entendi. É porque está escrito recurso voluntário do operário, mas quando você abre é o recurso voluntário da Procuradoria. Sim, foi... teve esse... tem que observar isso aí a secretaria. Senhores, então eu vou... O doutor Bruno quem tem que deferir ou não a manifestação... Eu entendo, doutor. Realmente, eu sei que a decisão é minha, porém, eu acho que... O senhor vai dar a oportunidade do doutor Bruno requerer, se quiser. É isso. Aí a senhora vai decidir. Ele solicitou. Quem não solicitou a sustentação oral foi o doutor. Ah, tá. Então, o senhor vai querer fazer a sustentação, o senhor tem que... A Procuradoria tem que deferir ou não? Ou a auditora, a relatora? Eu vou deferir a sustentação. Okay. Então, com a palavra, doutor Bruno, pelo prazo regimental. Doutor, a gente dispensa a sustentação, uma vez que o voto foi no sentido do provimento do recurso. Eu só queria pedir da ilustre relatora, presidente, para repetir o voto, por favor. Desculpa. E a Procuradoria se manifesta favoravelmente ao ouvir o recorrido, porque o posicionamento desta Procuradoria é privilegiar sempre contraditório e ampla defesa, ouvir os advogados, instruir os processos da melhor forma possível. Então, eu nunca vou me opor a ouvir, mesmo que seja a parte contrária, mesmo que seja um pedido contra a Procuradoria. Mas eu acho que é importante... Obrigado, doutor Bruno. Doutor Rui, com a palavra. É importante a gente sempre... Deixa o doutor Rui, que ele pediu antes aí a palavra. Não, mas ele não fez, ele está sendo avisado que, na verdade, mas quem decide é a relatora. Se eu for decidir, eu digo que não, porque está no regimento interno, mas a relatora que decide. Eu só queria pedir para a doutora Alexa só repetir a conclusão do voto, porque foi o momento que eu estava olhando aqui, que eu vi que na primeira instância foi o voto divergente, eu estava vendo R$1.000, aí eu via condenando em 50, eu só queria... Não, na verdade foi absolvido. Ele foi absolvido. Foi absolvido, a EPD foi absolvida. Porque quem foi condenado a R$1.000, na verdade, foi o massagista e não a EPD. O recurso, ele somente é pela EPD, que foi absolvida. Entendi. Então não houve interposição recursal contra aquelas multas de R$1.000, né? Não. Tá. Esse não. é o massagista condenado, a Procuradoria não recorreu. E eu acho até porque entendeu que o valor já era... pegou até as contas, né? Doutor, me perdoe. Era só para lembrar o advogado, próxima vez ele requerer, né? Requeira porque... senão não ser deferido. Eu também sempre prestigio, mas tem uma regra, né? A regra é clara. Como diz. Ok, então, doutor, a Procuradoria já se manifestou, doutor. Eu vou passar, então, pelo tempo regimental para o doutor se manifestar. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado por ter deferido o meu pedido de sustentação oral extemporâneo. Obrigado a todos por me receberem. Uma boa tarde ao presidente, doutor Edson, a todos os auditores presentes, doutor João Carlos, doutor Alex, doutor Moisés, doutora relatora Alexia, até o doutor procurador Bruno, que também me prestigiou com essa possibilidade, doutor Elson, defensor, doutor Rui Silvio, doutor Jaime, doutor Délias e doutor Carlos Henrique. Muito boa tarde a todos. Opa, Delias, tu viu uma barra. Primeira vez, muito prazer. Bom, não, esse aqui é Elson, né? Bom, primeiramente, alguns pontos precisam ser levados ao juízo deste pleno. As contrarrazões do operário, elas são muito claras, elas estão nas minhas mãos. Nós, na verdade, estamos argumentando defendendo, na verdade, as razões do voto divergente do relator do auditor em primeira instância. Eu vou ler na íntegra uma parte da transcrição dos votos, porque eu acho interessante, está nas contrarrazões. Primeiro ele fala sobre o denunciado Erivan e depois ele fala sobre o denunciado operário. Em um deles, ele fala que, de fato, houve o chute, houve os xingamentos, mas
é importante que vocês percebam que a própria Procuradoria, ao juntar... claro, nós sabemos da presunção de veracidade da súmula, mas essa presunção, se houver provas para afastar parte da veracidade dela ou ela em totum, elas precisam, isso precisa ser observado. A Procuradoria juntou um boletim de ocorrência do ocorrido, né? O que aconteceu? O senhor Erivan chutou a porta, de fato. Inclusive ele foi até a delegacia e fez uma composição civil, pagou a porta, o conserto, pediu desculpa, fez tudo correto. O operário no outro dia já tinha mandado ele embora, nota de repúdio, dizendo claramente que não compartilhava desses atos, não de qualquer forma aprovava isso. Bom, esse mesmo boletim de ocorrência só menciona um infrator, que é o senhor Erivan, né? E eu preciso lembrar que a polícia ela não tem a função de corrigir ilícitos cíveis, criminais. Esse é o objetivo da polícia. Então, na delegacia, o que estava sendo averiguado não era ele ter chutado a porta. Chutar a porta não é crime, não tem o tipo chutar a porta, tem ameaça. E na súmula diz, ele estava sendo ameaçado por ele e pela torcida inteira do Operário, então por um grupo grande de jogadores. Mas, bom, na delegacia não tinha mais ninguém mais foi apreendido. Não teria motivo para isso acontecer se não houvesse realmente uma dúvida ali grande sobre a veracidade dessa parte da súmula. O resto não se questiona, mas essa questão de ter um grupo de pessoas não faz sentido. Isso é um ponto. Para defender, inclusive, a questão do 243-3D que foi superada. Mas é importante lembrar sempre que a súmula ela tem uma presunção uma presunção de veracidade. Seguindo, já que o voto da relatora, o brilhante voto da relatora, foi no sentido de condenar a EPD, na verdade, nos termos 213, inciso 1 do CBJD, eu preciso falar, isso tudo ocorreu no estacionamento. Tanto ocorreu fora da praça desportiva que o senhor Erivan foi apreendido pela Polícia Militar. Isso não foi na capital, isso foi no interior. E essa estrutura, o estacionamento, ele não pode ser considerado dentro de uma praça desportiva. Lá fora, quem tem que cuidar da segurança é a Polícia Militar, não a EPD. E foi exatamente o que aconteceu. A Polícia Militar agiu certo, agiu correto, apreendeu o senhor Erivan. Bom, ele pagou pelo que fez, ele literalmente pagou pelo que fez. Fez o acordo, mas quem cuidou da segurança foi a polícia. O operário, ele não tinha uma responsabilidade sobre isso, tanto que essa questão de praça desportiva foi discutida em primeiro grau, né? Naquele momento, essa questão foi afastada, mas eu preciso trazer isso também ao pleno para que analisem isso, porque de fato vocês podem ver, tudo foi no estacionamento, tanto que o carro estava indo embora já. Quando isso aconteceu, o carro já estava indo embora. Se a EPD tem alguma responsabilidade por cuidar do estacionamento, nós estamos aqui dentro de uma situação muito fora de série, na verdade. Nós não estamos falando do estacionamento, foi cedido. Ali não era mais jurisdição da equipe. Essa questão toda de defesa, né, de impedir atos de violência ou impedir desordens, ela tem que ser cuidada dentro do campo de praça desportiva, ali dentro do campo. Dentro do campo não houve violência nenhuma. Foi o ato de uma pessoa que antigamente trabalhava para o operário, mas que foi afastado, foi um ato singular, fora do campo, num carro que já estava indo embora, e querer realmente condenar a equipe por um ato desse tipo, nesses termos, e é importantíssimo, lembrar do caso concreto e olhar cada caso como um caso específico, exatamente por conta disso. Parte da súmula está incorreta. Né? Que partes? A questão de ter uma torcida organizada. Mas essa parte dele está indo embora, essa parte já está no estacionamento, se mantém. Isso inclusive estava
no relatório no testemunho do denunciado senhor Erivan. Bom, esses são pontos importantes para que Vossas Excelências analisem essa possível condenação. É por isso que a defesa, na verdade, pede pela manutenção da decisão de primeiro grau, pela absolvição do clube, manutenção da absolvição. Porque como a comissão disciplinar percebeu, de fato, o Operário não tinha nada a ver com aquele episódio. Inclusive, pela própria fala do auditor divergente, nós precisamos aqui ver que, em relação à equipe Operária, eu estou tentando entender o que ela fez. Eu não verifiquei aqui nem em páginas sociais se houve alguma incitação de torcida a criar problemas ou outra coisa. Inclusive, não foi dentro ali do campo de jogo, foi fora. No caso, no entanto, de uma condenação para a equipe Operário, eu peço que vocês observem que o Operário ele não tem antecedentes. Isso é uma das causas, inclusive, de abrandar a pena. E nessa questão, R$50 mil, como foi o voto da relatora, é muito acima do plausível. Excelências, o carro foi chutado. A pessoa que chutou o carro foi lá e pagou o carro inteiro. Se ele saiu pela outra porta, se ele não saiu, isso já foi resolvido. Tanto que essa questão criminal não foi à frente. E isso era uma possibilidade. Não foi porque realmente houve um arrependimento eficaz. Essas questões, elas são afetas umas à outra. Como é que o responsável direto pela violência não teve um recurso da Procuradoria e a EPD, que realmente não tinha nada a ver com o episódio, teve? Tudo isso precisa ser averiguado por Vossas Excelências. Eu trago esses pontos só mesmo para ajudar na deliberação. Eu agradeço a atenção de todos. É muito bom estar de volta nesse pleno para fazer uma sustentação. E essa é a posição da defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alex. Você quer usar a palavra novamente? Sim, presidente. Pois não. É porque não faz muito tempo, acredito que foi ano passado, que o pleno votou pela condenação da Princesa por atos cometidos pela torcida, acho que do Nacional, que estava jogando coisas em relação de fora do estádio para dentro do estádio. A gente acabou condenando o Princesa, inclusive eu estava aqui, votei a favor também da condenação. E em relação ao local, eu acredito que mesmo as redondezas ali, é função do mandante ele prezar pela segurança não só dos torcedores, mas dos árbitros que estavam lá também. E eu acredito que, através do meu voto, eu pude deixar isso bem claro, que a EPD ela não se preveniu, porque os atos não se iniciaram lá fora. Eles se iniciaram dentro do campo. O próprio senhor massagista Erivan, ele ameaçou o árbitro, ele xingou o árbitro. A equipe de arbitragem ela teve que ser, naquele momento, escoltada. A torcida toda do lado de fora, inclusive a informante levada até pela própria defesa, informou que a equipe, que os torcedores estavam em volta do carro do quarto árbitro. Então, não tem como eu modificar meu voto. Então, ratifico meu voto com a condenação da EPD nos termos do artigo 203, inciso 1 do Código. Obrigado, doutor Alex. Só me permite, por favor? Pois não, doutor. Gostaria de fazer um questionamento para o doutor, por gentileza, seria possível? Pois não. É porque ele foi embora aqui, ela pediu ver primeiro as mulheres, né? Doutor, por favor. Nobre, o doutor Delias começa pedindo esclarecimento de que por que ele lhe chamou de doutor Délias. O senhor perdeu, ele chamou de doutor Délias. Agora, doutor Rui, agora imagina o doutor Délias no beach tennis. Imagina, internacional. Doutor, Claro. é o seguinte, o senhor falou
que não, frescobol não. O senhor falou em relação a um BO, um boletim de ocorrência. Não está nos autos. Tá, esse BO? Em algum local eu não encontrei. Tá logo lá no começo, foi a Procuradoria que juntou. Foi a Procuradoria que juntou? Lá no começo. Veja aí, doutora, qual é a página, por favor. Se a senhora puder encontrar, que eu não encontrei. Outra coisa, o que foi feito em relação a esse torcedor que jogou essa garrafa lá? O que foi feito? Foi levado na delegacia? Foi feito o quê em relação a ele? Eu citei um processo anterior, na verdade. Eu não consegui encontrar o número do processo. Tá. Esse caso é outro, doutor. Esse caso é outro. O senhor está que nem um maçulo, doutor. Só acordou agora, não? Obrigado, doutor. Doutor Delias, eu citei como exemplo porque o Princesa foi condenado... Acho que esse local aí, entendeu? No mesmo local, estádio Gilbertão, no estacionamento, houve o mesmo tipo de demanda e o pleno votou a favor. Ok, vamos lá. Então, indago que seus auditores estão em condição de votar. Doutor Rui, como vota Vossa Excelência? Presidente, primeiro eu queria parabenizar a doutora Alexia pelo voto muito acurado. Realmente ela fez restabeleceu a ordem disciplinar. Entendo também que há motivos mais que suficientes para, até com todo respeito ao patrono, para a punição da EPD, presidente. Posso citar alguns deles aqui. Primeiro, que na minha cabeça não entra que a entidade prática desportiva não tenha coibido o seu massagista, que a gente está falando aqui de um massagista. E assim, não venha tentar me enganar, porque eu conheço o estado de Manacapuru, já fui várias vezes ao Gilbertão, sei como é que ela é realmente uma grande confusão quando você sai e você já está praticamente dentro. O vestiário de árbitro, de jogador, é tudo junto um do outro, né, uma coisa só praticamente. É um estádio antigo, né, construído há algum tempo. E não entra na minha cabeça, retomando o raciocínio aqui, que a EPD não tenha contido, né, o seu massagista. Já tinha sido expulso no tempo normal, não tinha nada que ter ido tomar satisfação com o árbitro. Aí já tem uma narrativa de uma primeira ameaça, né, que até foi punido muito brandamente pela comissão, concordo com a doutora Alexia. Perdemos uma grande oportunidade aqui de estabelecer aqui uma penalidade mais razoável para essa pessoa, né? Pelo que eu li rapidamente, vai ficar mais de um ano afastado aí do futebol, porque tomou 120 dias num tipo, 360 dias no outro. A questão que se debate aqui é que não contente em não conter o seu massagista, que não tem nada que estar reclamando com a arbitragem, no gramado de jogo, não contendo o massagista que sai do local e vai para o vestiário do árbitro para continuar as ofensas, não contente com tudo isso, ainda não conteve o massagista, que é ato contínuo, logo saiu dali, já está na grande área de estacionamento, onde tem um churrasquinho, onde tem uns comes e bebes ali, não conteve o massagista para ir para lá, simplesmente largou o seu pitbull, a Deus dará, e deve ser responsabilizada pelo comportamento do seu funcionário à época, né? E principalmente porque não deu a segurança necessária para o árbitro, para que ele pudesse sair do estádio, das imediações do estádio, e voltado para casa com segurança. E, presidente, e diga-se de passagem que o árbitro ele não é só árbitro durante o jogo, não. Ele é árbitro um dia antes e até um dia depois. Então, é muito importante deixar essa orientação não só para o Operário, como também para os outros clubes, essa lembrança, né? O dever que se tem, né, de garantir a saída do árbitro, de evitar comentários em redes sociais. Então, aqui reside a falha do clube, né, de permitir que o seu funcionário incitasse a violência. Porque não está se discutindo aqui dano, chute em porta, porque ele foi preso sozinho, não está se discutindo isso. O que se discute é que o destempero emocional dessa pessoa, que está muito claro aqui no narrado na súmula, que o levou a ser expulso dentro do gramado de jogo, levou a entrar no vestiário do árbitro, continuar as ameaças, vou te pegar em Manaus, vou te matar, e o levou, por via de consequência, a acompanhar o árbitro nessa situação até a entrada no carro, incita a violência, outros torcedores descontentes vão estar lá, vão estar hostilizando a arbitragem, e é esse tipo de disciplinar que a gente está vendo aqui, esse tipo de hostilidade. E aí chega o detalhamento de que o tipo do 205, o tipo da punição, ele avança para o parágrafo único, a 243D, parágrafo único,
quando a manifestação for feita por meio de imprensa, rádio, televisão, internet ou qualquer meio eletrônico, ou for praticada dentro ou nas proximidades da praça desportiva em que for realizada a partida. Foi o caso. Ato contínuo, estava lá, saiu, quem conhece o Gilbertão, sai do local dos vestiários, você já acessa naquela área comum, onde ficam os torcedores ali, uns com o carro estacionado, outros tomando a sua cervejinha. Então não tem um local tipo, reservado para a arbitragem estacionar o seu veículo, para os jogadores. Então o risco que correu esse árbitro ia correr, por exemplo, um jogador da equipe que deixou o carro parado lá, o time dele não foi bem, um torcedor querer, né, imprensá-lo lá na saída. Então, com razão, o reconhecimento da infração cometida. Quanto a isso, eu parabenizo a relatora. Divirjo, no entanto, presidente, com relação ao quanto da pena aplicada. Né? Eu vi aqui até nos autos, eu vi que o operário fez muito bem, colocando na sua rede social, repudiando tudo o que tinha acontecido. Eu acho que era o mínimo que se esperava, porque até acredito que o clube não concorde com isso. No entanto, ele não teve a conduta necessária para coibir esse tipo de coisa, e teria todas elas para fazer, né? Olha, você fica sentado aqui, fica na tua, te cala aí, né, deixa isso quieto, e não simplesmente largar o pitbull para sair mordendo e latindo para quem ele acha, e aqui sem ofensa nenhum animal e também sem ofensa nenhuma, por favor, a pessoa que foi punida. Eu estou construindo uma metáfora sem ofender ninguém, mas só para dizer que você precisa controlar esses ânimos nessas horas. É para isso que existe presidente de clube, vice-presidente, treinador de futebol, dirigente esportivo, massagista não tem que ficar dando entrevista, quem tem que falar com o árbitro na partida é o capitão do time durante a partida. O árbitro uma vez, o treinador uma vez ou outra, mas auxiliar técnico, essas pessoas aí não tem que ficar falando com o árbitro, não. Ele agiu erradamente, e a EPD tem sim que ser responsabilizada. Acho que de algum modo ela até se desencumbiu quando vem, e aqui existe nos autos aqui prova de que ela foi na rede social e fez uma nota de repúdio, repudiando o ocorrido. A gente pode observar isso aqui nos documentos de movimento. Tem aqui o WhatsApp 1718, existe aqui uma nota de repúdio do operário. Eu achei muito válido, né, para demonstrar que não concorda com isso, mas a infração se consumou. E eu vou pedir vênia só a doutora Alexia para divergir com relação ao quanto, né? Preciso levar em consideração também essa nota de repúdio. 50 mil é a metade da punição. Eu preciso olhar a extensão, se a gente fosse aplicar o 178, né? Qual foi a extensão disso, né? Me parece que se houvesse uma outra extensão, outras pessoas teriam sido presas, né? Que o ato que o máximo dessa hostilidade foi o chute na porta, que resultou na prisão de uma pessoa, portanto, foi identificada e foi até demitida no clube. Então, por tudo isso, presidente, eu vou divergir do voto da relatora para aplicar uma punição no operário em R$5 mil, é como eu voto. Presidente, só um instante, presidente. Doutor Rui, na verdade, a relatora, pelo que eu entendi, ela desclassificou o 253D para aplicar o 213, inciso 1. Então, acredito que então aí nesse sentido, eu vou manter o voto da origem, o voto que foi divergente, que eu mantenho no 243D, mas ele parágrafo único. Ele foi absolvido. Perdão? Lá na comissão ele foi absolvido. Isso. Aí a Procuradoria denunciou no 243D. Ele foi absolvido. A Procuradoria recorre. Ela não pode recorrer de um outro artigo que ela mudando a denúncia, né? Então, até atendendo o período da Procuradoria, eu estou aplicando a punição pelo 243D, parágrafo único. Eu acho, sim, que teve uma incitação à violência, ao ódio, né? Que se perpetuou em parte, porque uma pessoa foi presa, e aplicando a pena em R$5 mil. Ok, doutor. Ah, tá, entendi. Isso. Doutor João, como vota Vossa Excelência? Presidente, só para informar o doutor Elias, que é a página 9, o boletim de ocorrência. Doutor João, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da doutora Alexia, mas vou divergir também quanto que foi aplicado.
ela aplicou 50 mil com base no artigo 213, inciso 1º, que é aproximadamente a metade entre o máximo e o mínimo. Eu achei muito pesado, ainda mais que a EPD ela não tem antecedentes. Eu entendo que foi muito pesado e não houve uma desordem generalizada, né? Foi um fato isolado lá no estacionamento e nas dependências do estádio. Então eu vou divergir apenas no quanto e aplicar uma multa de R$5.000 ao clube, tá? Com base no artigo 213. Ok, doutor. Acho que é suficiente para cumprir o caráter punitivo e didático da pena. Perfeito, doutor. Doutor Jaime, como vota Vossa Excelência? Qual foi o valor, doutor? Eu não vi o valor. 5.000. 5.000, doutor. Doutor Edson. Acompanhou o voto da relatora, mas baixou o valor para 5.000. Eu até conversei aqui com o doutor Jaime, que me incomodou um pouco a minha própria a forma como eu analisei. E quando me traz um incômodo, eu acho que melhor encontrou o tipo a doutora Alexia, quando ela fala desordem. Tem muita razão, porque tem a questão de não ter pedido para o policiamento. Se já tinha um clima, pedido para o policiamento ficar ali, eu acho que deveria ter partido da EPD. Então, parabenizando mais uma vez a doutora Alexia, eu vou acompanhar o voto dela no 213, mas aí fica o valor, ao invés de 50, presidente, 5.000. Ok, doutor. Doutor Edson, o doutor Mastro está fazendo escola, né? Ele divergiu dele mesmo. Egnaldo. O Egnaldo. Doutor Jaime. Presidente, eu só o pessoal aqui não deixa, né? O pessoal fica vigilante aqui, né? O doutor Rui não estava conversando comigo, não. Isso é a maneira de... Não, eu estava conversando aqui comigo, ele não conversou nada, não. Isso é caô do doutor Rui, que ele foi divergir dele mesmo e disse que a culpa foi minha. Mas ele não conversou nada comigo, não. Eu posso garantir isso, que eu estava dormindo aqui. Posso garantir isso. Na hora que ele quer. O voto da relatora, ela prestou bastante atenção na desclassificação. E, de fato, não é o artigo denunciado, a infração do artigo denunciado. Concordo plenamente com ela. Mas, presidente, para nós avançarmos na metade da pena, e no caso aqui nós estamos falando da metade da pena da multa, o exercício para isso de dosimetria seria assim uma coisa assim que nesse horário, 18 horas, eu não teria mais condição nenhuma de fazer isso. E aí, para prestigiar ao mesmo tempo a relatora e o doutor João, eu vou prestigiar os dois ao mesmo tempo. Vou votar com o doutor João neste caso da multa e com a relatora no caso da desclassificação. Então, voto com o doutor João com relação à multa. Acompanha a relatora, mas com relação à divergência da multa. Com o doutor João. Obrigado, doutor Jaime. Doutor Alex, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou, já de antemão, já informar que eu vou acompanhar com o voto integral da relatora, com relação aos fundamentos. Inclusive, tem até um precedente do STJD. O Campinense, ele foi punido pelo 213, inciso 1º, pelo fato de alguns torcedores terem atirado pedras no estacionamento do estádio. E aí acertaram alguns carros. E por essas razões a EPD ela foi punida. Nesse julgamento, ficou em 10.000. Nesse julgamento. Mas aí a gente tem que entender também que se atingiram 3 carros. Nessa situação aqui, pelo que me parece, foi dando matéria apenas em um carro e teve toda a questão do tumulto ali, de ofensas, que já foram punidas pelo TJD e mantidas aqui em 2º grau. Então, por essas razões, presidente, eu vou acompanhar integralmente a relatora. Obrigado, doutor. Doutor Delias, como vota Vossa Excelência? Com a relatora. Doutor Moisés, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu vou acompanhar o voto do doutor João, justamente por conta do valor.
que eu achei um pouco o valor aplicado pela nobre relatora, eu achei um pouco elevado para o caso concreto e diante das circunstâncias do caso que constam nos autos. Doutor Carlos, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o voto divergente no quanto, né? E atendendo aos fundamentos da relatora. Para corrigir, tá, presidente? Eu acompanho integralmente os fundamentos do voto da relatora, mas a multa é com base que o doutor João Carlos... Isso, eu acompanho isso. Divergiu dele mesmo de novo. O rapaz está fazendo escola. Está fazendo escola. O doutor Mazzolo fez escola. Mas não conversou comigo também, né? Ele estava conversando com o doutor Jair. Senhores, eu vou também acompanhar o voto. Eu vou votar com o relator em toto. Vou proclamar o resultado. Por unanimidade, conhece o recurso voluntário para no mérito. Por maioria, da parcial provimento. Apenando a EPD Operário Esporte Clube em R$ 5.000, nos termos do artigo 213, inciso 1 do CBJD, nos termos do voto divergente quanto ao valor do eminente auditor, doutor João Carlos Bezerra da Silva. Senhor, já o Nacional já está presente, eu vou... Tá, não, está aí. Eu vou chamar, então, o processo que relator o doutor Alex Minori, que é o processo disciplinar desportivo número 023. Quem eu passo a palavra ao doutor Alex para a apresentação do voto. Pergunto se tanto a Procuradoria como a parte, o recorrente, o recorrido, querem relatório e voto. Doutor? Presidente.